Estamos iniciando mais um vídeo do nosso curso, seu canal Curso Bíblia Hoje. Como a Bíblia pode ajudar você em todas as áreas da sua vida hoje. Esse curso tem como objetivo estudar todo o livro de Mateus, a partir do capítulo 1. Já estamos no 18º hoje. Vamos aprender mais com o próprio Jesus, o que é o discipulado, o verdadeiro evangelho de Cristo, como vivê-lo na prática, experiências de campo também. E temos estimulado você a continuar lendo sempre a continuação dos capítulos, para que você também compartilhe com outras pessoas e aprenda do próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo. Temos certeza que agindo na sua vida vai guiá-lo a viver esse verdadeiro discipulado. E para a gente aprender dele agora, vou pedir ao missionário Guilherme para estar orando. Amém. Oremos. Senhor Deus, Senhor Pai, muito obrigado por esse momento onde vamos meditar na Tua Palavra, onde o Senhor está nos ensinando cada vez mais como ser um discípulo, Senhor, que ama as Tuas palavras, ama os Teus ensinamentos e que cada vez mais quer compartilhar disso com outras pessoas, amando vidas, se importando com as vidas que nos cercam, Pai. Muito obrigado por isso. Continua nos dando entendimento, nos dando sabedoria para as interpretações, Pai, cada vez mais, Deus, abrindo os nossos corações para que venha frutificar cada vez mais a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Acompanhe conosco na sua Bíblia, também na descrição do vídeo no YouTube você tem todo o texto de hoje. Mateus 18, verso 1 diz assim: Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, cortem-os e joguem-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles, nos céus, estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Muito bem. Nós vemos aqui mais um episódio da fala de Jesus. Jesus dando ali um ensinamento precioso aos discípulos, né? Sabemos que os discípulos eram gente como a gente, que muitas vezes caíam na tentação de disputarem entre si quem era o melhor, quem era o maior. Então, Jesus, como sendo uma pessoa muito prática nos seus ensinamentos, a gente tira pelas parábolas, né? São ensinamentos muito práticos. E Jesus ali, para dar um exemplo muito prático, Jesus chama uma criança, né, para representar ali o seu pequenino, né, um discípulo, um dos seus discípulos na fé. Jesus deixa bem claro que a questão da criança não é, muitas vezes a gente pensa, a gente tem que ser como criança, ingênua, sem pecado. Não, meus irmãos, né? A criança ela também tem pecado, como eu, como você. Só que Jesus deixa muito bem claro o porquê da criança. Ele fala da humildade da criança, né? No versículo seguinte. Eu e você devemos perceber isso. Porque a humildade da criança é justamente quando a gente entende de se importar e colocar o outro sempre, né, na nossa frente, no nosso pensamento. É pensar mais no outro do que em nós mesmos, né? É totalmente uma situação ao contrário do egoísmo, né? Que é quando a gente pensa somente nós mesmos. É aquilo que os discípulos estavam fazendo, né? Apenas pensando neles, nessa disputa, né, ferrenha de quem era maior, de quem era melhor. Então Jesus deixa muito bem claro acerca da humildade das crianças
E ele começa agora a falar dos pequeninos que creem nele, né? E ele fala de situações de pessoas, né? E que era inevitável, ele deixou muito claro que seria inevitável que isso aconteceria, de pessoas tentando, de certas formas, desviarem os pequeninos, né? Ou seja, aqueles que criam no Senhor. Mas ele alertou claramente das pessoas que iriam fazer isso, né? E ele muito radical, né? Jesus muito radical na sua fala. Na verdade, o Evangelho, né, nos leva a uma vida radical. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente pensa, poxa, Jesus foi muito radical no seu falar. E de fato, né, ele foi muito radical, deixando bem claro que as pessoas, né, queriam, né, realmente tentar acontecer que aqueles pequeninos se desviassem, né, do caminho, eles iam sofrer grande dano, né? E Jesus deixa muito bem claro que é melhor, né, sem dúvida, a gente perder um membro do nosso corpo do que estar com ele, né, com os membros do corpo sem Jesus, né? Ou seja, Jesus deixa bem claro que sem dúvida a coisa mais importante que a gente pode ter é a vida eterna, né, a vida com ele. Porque não adianta a gente ter saúde por toda a nossa vida e não ter Jesus na nossa vida. Não adianta absolutamente nada, né? Pelo contrário, mais adianta alguém que sofreu por saúde a vida inteira, mas teve fé, creu em Deus a vida inteira. Porque para ela está reservada a vida eterna. Então aí você devemos perceber o quão radical é esse evangelho e que eu e você não devemos se encontrar como essas pessoas que estão prontas para desviar os pequeninos, pelo contrário, que a gente venha ajudar esses pequeninos a crescerem na fé no Senhor Jesus Cristo cada vez mais, assim como eu e você precisamos de ajuda. Então, que a gente venha cada vez mais se atentar a isso e pôr num nível de prioridade, num nível de realmente assim, de mais importância na nossa vida, essa vida eterna que Jesus Cristo nos dá, de algo mais precioso que a gente pode ter. Seja perder coisas vãs aqui na vida, né? Porque o Evangelho nos chama para renúncia. Então, se a gente perder bens materiais, se a gente perder coisas durante a nossa vida, que a gente venha dar glória a Deus, porque o mais importante é a vida eterna que Cristo nos deu. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aprendendo mais com o próprio Senhor Jesus. Ele continua no verso 12 dizendo: o que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhe que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhes o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Muito bem, até aqui nós vemos uma continuação, sempre tentando entender um texto de acordo com o contexto anterior, em que Jesus ele apresenta o reino dos céus como alguém semelhante a uma criança, em que Guilherme explicou o que realmente Jesus quis dizer quando ele compara a uma criança. E a gente vê aqui uma sequência de fatos que são muito comuns naquela época. Então você está aprendendo que o primeiro passo é a gente entender o contexto em que Jesus está vivendo, em que pessoas elas costumam usar a religiosidade muito forte naquela época para condenar as pessoas, para julgar. E principalmente usar leis de Moisés, em que precisava-se de testemunhas para poder ganhar uma causa.
mas Jesus, como o Guilherme falou, ele pede que nós, como discípulos, sempre coloque o outro acima de nós, no sentido de que, se for necessário, que eu morra para dar a vida, para que a coisa mais preciosa que nós temos, que é a vida eterna, que é a salvação em Cristo Jesus, não devemos pensar diferente com relação ao nosso próximo que ainda não teve a oportunidade de conhecer a Cristo. Então, nesse caso, Jesus está deixando claro que o reino dos céus, ele é ligado pelos discípulos, nos últimos versículos que a gente leu, no sentido de que quando se há o perdão, a reconciliação, existe a oportunidade de se reconciliar com o próprio Deus, que é o mais importante. Quando o homem está afastado de Deus, distante do Senhor, justamente porque ele tem pecado contra o irmão, pecado contra o próximo, como está dizendo a partir do versículo 15, e ele está distante, como a gente viu Jesus falando da parábola das 100 ovelhas, ele está distante de Deus. O pastor busca a reconciliação, que foi isso que Jesus fez, vindo ao mundo, para trazer uma reconciliação do homem para com Deus, né? Por meio do perdão. Então Jesus, ele vive esse perdão, ele projeta, enraiza esse evangelho do perdão na vida dos seus discípulos. Então, tudo que tem a ver com o verdadeiro evangelho de Cristo tem a ver com perdão, arrependimento sincero, em que buscamos um perdão mais íntimo, mais frutífero, em que dê frutos com relação ao nosso próximo, né? Então, a nossa vida de arrependimento deve ser com relação ao nosso próximo, para que ele tenha a oportunidade de fazer parte do reino dos céus. E essa criança que foi mencionada no versículo anterior é aquela mesma criança que ela continua sendo a mesma quando está desde as gerações de Cristo, desde as de hoje, em que quando ela está brigando com os seus amiguinhos, ela logo busca uma reconciliação na prática. Talvez não seja um pedido de perdão expresso, mas ela perdoou no seu coração, que é o que mais importa para Deus. Para que isso seja uma vida prática no nosso ministério como discípulos de Cristo, é o primeiro passo para que a gente possa levar esse evangelho. A gente está sempre tendo uma vida de oração, é isso que você tem aprendido desde o primeiro vídeo. E quando a gente começa a orar pelas pessoas, esse amor, como Jesus sempre orava, intercedia por todos à sua volta, esse amor supera qualquer mágoa, qualquer ódio, e ele nos traz um perdão sincero. Então nunca despreze a oração pelas pessoas, porque é na oração que inicia o ministério. Não existe ministério evangelístico, como você conhece, o discipulado de Cristo, sem orar por aqueles que nos rodeiam. E principalmente quando temos que amar essas pessoas, como temos que se doar como Jesus se doou. Então a gente tem vivido isso muito no campo missionário, em que constantemente fazemos caminhadas de oração, e que passamos pelas casas das pessoas que visitamos apenas com o propósito de orar por elas num período. E assim nós fazemos durante as visitas também, vamos orando, e esse amor que vem de Deus nos faz investir nessas pessoas que muitas vezes são difíceis mesmo, são resistentes, corações duros, mas nós entendemos que assim deve acontecer porque justamente é a parábola que Jesus conta a seguir. A parábola que você vai acompanhar a partir do versículo 21, quando Pedro vai até Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes é necessário perdoar meu irmão? E Jesus fala: se até 7 vezes, mas Jesus diz, não até 7, mas 70 vezes 7, ele começa a falar a parábola do rei que perdoou e do servo que não perdoou o seu próximo. É muito interessante. Aprenda essa parábola, conte para as pessoas, continue lendo aí Mateus 18, a partir do versículo 21, internalize essas palavras do Senhor Jesus e com certeza fará toda a diferença na nossa vida, principalmente a vida eterna que buscamos seguir nele. Muito obrigado por ter acompanhado e até o próximo vídeo.